Olá pessoal, essa é uma videoaula sobre a unidade 7 do curso Proinfo, que trata do tema projeção na sala de aula. O objetivo dessa unidade é compreender os princípios de construção de uma imagem digital, ou seja, como é formada uma imagem digital nos equipamentos digitais, no caso computador, por exemplo, tá? Então é importante vocês dar uma lida na íntegra do conteúdo da unidade 7, que ele é super importante. Inclusive porque o PowerPoint é bem utilizado pelos professores, às vezes na prática de sala de aula. E lá tem algumas dicas muito importantes para que o professor não se transforme esse recurso tecnológico, que é um recurso pedagógico, em um recurso antipedagógico. Então tem os cuidados que devem ser tomados para isso. E no conteúdo dessa unidade 7 tem um vídeo muito importante sobre a construção da imagem digital, que é um vídeo da TV Escola, tá? Então é importante dar uma lida nessa unidade, tá bom? Outro objetivo é identificar os princípios de diagramação e design que devem estar presentes em apresentação digital, que a gente vai ver em uma outra videoaula depois que eu vou postar. Conhecer os recursos básicos tanto do PowerPoint, aprender a criar um PowerPoint, né? Quais os recursos básicos a gente deve colocar nele, e conhecer também o site SlideShare, que é um site onde você pode compartilhar seus PowerPoints e de lá buscar PowerPoints ou apresentações, no caso apresentações digitais, que você necessita de um tema que você está pesquisando, tal, você quer saber se alguém já fez alguma apresentação. Então o SlideShare é um site de compartilhamento de slides digitais, tá? Assim como o YouTube é um local de um repositório de vídeos, o SlideShare é um repositório de apresentações digitais como PowerPoint. E agora o principal dessa unidade também, lógico, além de aprender a criar as apresentações digitais, é discutir sobre as possibilidades de uso das projeções multimídia na prática pedagógica, tá? Nós temos alguns autores nessa unidade, é importante fazer leitura a íntegra da unidade, que nós temos autores, né, como o professor José Carlos Sintra, professor Renato Martins, que explica e dá algumas dicas que devemos ter, ou alguns cuidados que devemos tomar para que não transformemos nossa apresentação multimídia num recurso antipedagógico, tá ok? Então, vamos mudar agora de slide para conhecer alguns princípios básicos da construção de um PowerPoint. Então, começamos pelo planejamento geral. Ao construir um PowerPoint, primeiramente devemos definir claramente o que desejamos comunicar e para quem vamos comunicar, né? Então, se é para um público que é uma sala de aula, não vamos colocar um slide mirabolante como faríamos por uma festa de aniversário, porque senão o próprio slide irá roubar a cena do professor e o professor seria apenas uma coadjuvante. É o que alerta alguns autores. Isso não deve ser. O professor é o centro ali ainda, tá? Quem é o coadjuvante, o recurso, é o PowerPoint. Então devemos tomar cuidado, né? Tá? Priorizar informações essenciais. Coisa que não for essencial. Então nosso PowerPoint tem que ser enxuto, não tem que ter muitas telas, não tem que ter muitas conteúdo, ele tem que ser informações essenciais, aquilo que a gente quer comunicar, uma imagem, as imagens que queremos comunicar, o vídeo, não exagerarmos nisso aí, tá? Apresentar o texto, comunicar apenas ideias-chave, nada de rebocar de texto, um parágrafo inteiro, senão o professor fica lendo o PowerPoint de costas para os alunos lendo também, ou seja, os alunos se tornam passivos, não comemoram, não tem uma atividade, uma interação praticamente, o professor lendo o PowerPoint de costas para os alunos. Ou seja, o PowerPoint é o centro de tudo, professor e aluno coadjuvante. Não deve ser isso. O PowerPoint é apenas um recurso. Então, trabalhar com ideias-chave apenas, né? Ordenar de forma lógica, no roteiro, no máximo 6 linhas. Observem isso. Porque nós vemos hoje PowerPoint com parágrafos inteiros. Então, essas são as dicas que estão todas na unidade 7 do curso. É importante ler essa unidade. Por exemplo, esse planejamento geral que eu coloquei aqui tem 6 linhas. Como seria ele se eu retirasse do site na íntegra, como muitas vezes a gente costuma fazer no PowerPoint? Olha para vocês verem a mesma tela na forma original, como ela ficaria. Olha lá. Defina claramente o desejo de comunicar. Quer dizer, olha o último parágrafo. Ou seja, a gente tem que resumir isso na hora de apresentar. Se eu apresentar isso aqui na sala de aula, eu fico lendo isso aqui. Ou seja, não
isso aqui vai roubar a cena, vai ficar eu e o aluno lendo. Então, é o mesmo slide de outra forma, mais limpa, tá? Então, isso são recursos importantes que deve ter nosso PowerPoint. Tá ok? Segunda coisa que devemos tomar algum cuidado: planejamento visual e estético. Garantir visibilidade, ou seja, o contraste das cores, tá? Por exemplo, selecionar cores pertinentes, né? Tem até no módulo 7 sobre a teoria das cores, tá? Caso alguém queira fazer uma leitura, é importante isso também, tá? Olha para vocês verem um exemplo de um PowerPoint que exagerou nas cores, não tomou cuidado na visibilidade. Olha para vocês verem quantas cores. Cadê a visibilidade do parágrafo aqui? Não aparece, portanto coloquei um X aqui, olha. O planejamento visual estético disso aqui não foi observado. Uso de imagens pertinentes, ou seja, vamos colocar imagem que seja pertinente, que comunique ideias. Se eu estou falando alguma coisa, um nariz, não sei o que lá, e coloco uma foto de um nariz, o que aquilo acrescentou? Nada. Se eu tirar aquela foto, a frase diz por si só. A imagem ela tem que complementar a ideia, acrescentar alguma coisa. Quando eu falo que o pico do Everest é mais pontiagudo que o pico lá, por exemplo, da neblina, então eu posso colocar uma imagem dos dois, porque aí o aluno vai poder perceber isso. Então, a imagem, ela acrescenta, ela agrega alguma coisa ao PowerPoint. É importante, tá? Então, o PowerPoint é um recurso muito legal. Nele pode ter músicas, vídeos, você pode concentrar tudo num recurso apenas, tá? E o principal de todos, evite excesso, tá? Então, essas são as dicas para a gente criar um PowerPoint. Vamos ficar atentos na hora da construção do nosso, se eles estão enxutos, comunicam ideias-chave, se as imagens são pertinentes, se as cores, a visibilidade estão pertinentes para o nosso público-alvo, que é o nosso aluno, tá ok? A nossa videoaula de hoje é isso. Depois eu vou começar a postar uma outra videoaula sobre a construção do PowerPoint em si, tá ok? Até a próxima videoaula.